Alguma vez você já se sentiu refém das suas emoções? Sabe aquele momento que você pensa, por que que eu não falei tal coisa naquela discussão? Ou, meu Deus, por que que eu falei aquilo? Eu simplesmente apaguei. E na hora que eu me liguei, que eu voltei, eu já tinha falado. E aí vem todo aquele arrependimento, todo aquele sentimento de descontrole emocional. Eu aposto que você já passou por alguma experiência como essa. E se você quer aprender mais sobre como lidar com as suas emoções, fica comigo que hoje o tema é inteligência emocional. Desde antes de Cristo, ou seja, muito tempo atrás, o ser humano tenta lidar com as emoções. Como viver com as emoções de cada um numa sociedade. Já tivemos o Código de Hammurabi, que às vezes a gente não conhece por esse nome, mas a gente lembra do olho por olho e dente por dente. Todo mundo já ouviu falar essa expressão. E depois tivemos os 10 mandamentos e hoje em dia nós tentamos aí com as regras da sociedade dominar esses sentimentos para que não eu fiquei brava, não vou sair matando uma pessoa, não gostei do que a pessoa falou, saio e bato na outra. Então essas regras, gente, elas servem para frear essas emoções. E dentro disso a gente precisa entender então o que exatamente é uma emoção, o que ela faz com o nosso corpo e como que a gente consegue ter uma melhor performance com ela, né? Para que a gente não seja dominado, mas que a gente consiga ter melhores respostas. Todas as emoções, gente, por sua essência, são impulsos que vêm desde os nossos ancestrais com um legado, né? A emoção, ela tá muito ligada a você ter ações imediatas, então ela te desperta para você agir. A palavra emoção vem do latim movere, que significa se afastar junto com o prefixo do e. Então, é justamente para ter essa reação, é o rápido, né? É justamente agir instintivamente, rapidamente. O problema de tudo isso é que quando a gente não sabe lidar com as nossas emoções, nós temos muitos problemas na nossa vida, seja na vida profissional, na nossa vida pessoal, nós não conseguimos desenvolver um bom relacionamento com as pessoas. E isso é algo que é essencial para o ser humano e mais do que isso, né? Nós precisamos disso para nos sentirmos felizes, realizados e termos uma boa qualidade de vida. Então, para você entender a emoção de uma forma prática, né? Coloca assim na sua cabeça. Você tá no mar, super curtindo lá, tal, gostoso, e de repente você vê uma sombra do seu lado que parece um tubarão. Imediatamente o seu cérebro ele vai dar um comando para o seu corpo agir. Isso é uma emoção. Por isso que, diferente do que muitas pessoas falam, eu preciso controlar, eu tenho que domar todas as minhas emoções. Gente, é impossível a gente controlar uma emoção. A emoção, o nosso cérebro, ele toma essa medida em questões de segundos, tá? Então, em segundos, o seu cérebro já viu que você está numa situação de perigo e ele já manda todo o sangue para as pontas das suas mãos, para as pontas dos seus pés, o sangue, a sua pupila dilata para que você possa ter o reflexo de fugir. Então, é algo extremamente ancestral. E falar que a gente pode vou domar as minhas emoções, gente, seria muito ousadia da nossa parte. Isso não é possível. Mas a gente consegue sim aprender a lidar melhor com esses sentimentos e ter respostas melhores diante das situações. Daniel Goleman é um grande pesquisador sobre o tema. Ele já escreveu um livro que eu já deixei aqui nos comentários do Instagram sobre inteligência emocional. E ele fala muito alguns pilares que nós precisamos aprender para conseguir evoluir na nossa inteligência emocional e ter uma melhor qualidade de vida. Então aqui eu vou passar alguns pontos para que vocês parem e percebam como que vocês estão agindo hoje no dia a dia. E com isso vocês consigam refletir e reavaliar alguns comportamentos e formas de pensar para que vocês consigam ter novas oportunidades e novas formas de enxergar as situações na sua vida. Então, começando pelo início, nós temos a mente racional, que é a que a gente utiliza com a lógica, né? Então, para tomar medidas lógicas, 2 mais 2, 4, né? Ela é racional, então ela está no nosso consciente, ou seja, eu tenho acesso fácil a essa mente, né? A esse raciocínio, que é o nosso QI. Que o QI, gente, ele não pode ser alterado. Você tem um nível ali de QI e é ali que você vai estar. Mas a gente também tem a mente emocional. E essa mente emocional, ela não é
um lugar místico, né? Mas é onde ficam as nossas emoções, é onde a gente tem o nosso sistema límbico. E esse nosso coeficiente emocional, né, que é a inteligência emocional, diferente do nosso QI, ele pode sim ser aprimorado, ele pode ser desenvolvido. Então, eu posso ter um nível baixo de inteligência emocional, mas se eu me dedicar a estudar e me aplicar em utilizar ela de uma forma melhor, eu consigo sim mudar meus comportamentos e ter uma vida mais saudável. Isso é algo que nos dá muita clareza de futuro, né? Por quê? Porque o futuro das pessoas de sucesso são as pessoas que têm uma alta inteligência emocional, que conseguem lidar com situações difíceis e ter uma resposta adequada àquela situação, ok? E mais uma vez eu volto aqui a falar que a primeira etapa do processo, assim como para outros processos que a gente já conversou aqui, mas o primeiro ponto para você desenvolver a sua inteligência emocional é você saber perceber as suas emoções. Como assim perceber as minhas emoções? Gente, muitas vezes a gente entra no automático. A gente não percebe que tá irritado, a gente não percebe que nossa entonação de voz mudou, a gente não percebe que a nossa fisionomia está sendo alterada por conta das nossas emoções. Então, o primeiro passo para você desenvolver a sua inteligência emocional é você começar a se perceber, prestar atenção em você mesmo. Por exemplo, diante de uma situação de estresse, como que você normalmente reage? Quais são os sintomas físicos que você sente? Quais são os pensamentos que vêm na sua mente nesse momento de estresse? Tudo isso vai te ajudar a tomar consciência. Por quê? Como eu falei, a nossa inteligência emocional ela é muito inconsciente. Ela, quando a gente vê, a gente já fez. Então, toda vez que eu faço esse trabalho de começar a me perceber, eu começo a trazer do inconsciente para o consciente. E com isso, eu consigo pensar em cenários diferentes para as respostas que eu preciso dar para determinada situação. Muitas vezes, nós damos respostas desproporcionais às situações do nosso dia a dia. Vou dar um exemplo. Às vezes você tá lá, começou amanhã, tá feliz, tá se sentindo bem, mas vai passando por diversos momentos de estresse durante o seu trabalho. E na hora que você chega na sua casa, é como se o seu tanquinho de paciência já tivesse sido esgotado. E a primeira coisa que seu esposo ou seu filho fala pra você que você não gosta, você simplesmente apaga e mas eu já falei que não é assim, porque vocês são desse jeito. E você simplesmente explode. Então, se você tivesse a consciência de que durante o dia você foi tendo esse esgotamento, ao chegar na sua casa, você pensaria duas vezes e, opa, eu estou bem sensível nesse momento. Então, se acontecer uma situação onde eu seja desafiada pelas minhas emoções, como que eu vou reagir? E pensar em cenários diferentes. Uma forma bem eficiente também de você ter essa percepção, né? Poxa, às vezes é difícil a gente entender qual é o nosso sentimento. Tem pessoas que têm muita dificuldade de conseguir se avaliar. Uma dica que eu dou, assim, um exercício bem prático que pode ser feito é pedir um feedback para alguém que você tenha confiança. O seu pai, a sua mãe, um amigo muito próximo, o seu filho, pessoas do trabalho que você tenha bastante intimidade. Por quê? Mas você precisa estar preparado, tá? Para ouvir. Porque ela vai te dizer, né? Ela vai ter uma percepção, olha, normalmente quando você se estressa acontece isso, isso e isso. E isso pode te ajudar, esse feedback, esse retorno dessa pessoa pode te ajudar a identificar quais são os pontos que você precisa tomar maior atenção. O segundo ponto é você saber lidar com as suas emoções. Não adianta nada você perceber que em momentos de estresse você tem uma tendência a gritar com os outros sem pensar e falar coisas que você vai se arrepender, mas você não fazer nada com isso. Então, o segundo passo para a inteligência emocional é você realmente aprender a lidar com as suas emoções. Lidar com as suas emoções é justamente você escolher uma resposta proporcional. Usando o exemplo anterior que eu falei dos filhos, por exemplo, a ideia é você não explodir já na primeira coisa ruim que te aconteça. Ou ter atitudes que vão te prejudicar, seja no trabalho ou nos seus relacionamentos. Então, aprenda a lidar com as suas emoções. Como que você pode fazer isso? O primeiro ponto é racionalizar. O que é racionalizar? Sair daquele momento de emoção e pensar no que você está sentindo. Um exemplo, você está numa reunião e começou a ver que o clima começou a esquentar, você está
começando a respirar mais ofegante, isso já começou a tremer a mão, aquela raiva, né? A gente sente aqui vermelho, assim. Então, o que você pode fazer? Racionaliza. Tô sentindo raiva, o negócio não tá legal, vou no banheiro. Então, vai no banheiro, toma uma água, dá 5 minutos, respira. Respira, senão você pira, né? Então, dá esses 5 minutos, se conscientiza do que você tá sentindo e volta, escolhe uma resposta adequada. Tá vendo que tá discutindo com alguém, começou a dar umas respostas atravessadas? Vamos conversar em outro momento, tô um pouco exaltado. Então é isso. Quando você reconhece as suas emoções e consegue lidar com elas de uma maneira inteligente, você começa a desenvolver a inteligência emocional. E as pessoas vão começar a perceber a diferença em você, né? Poxa, você costumava sempre perder a linha, né? Em situações como essa, e agora eu tô vendo que você tá se controlando. Gente, é um exercício, como tudo na vida. Tudo que você potencializa, cresce. Tudo que você comprime, diminui. Então, se você comprimir esses comportamentos ruins e respostas ruins e começar a trabalhar melhores respostas de uma forma linear, e muitas vezes, né, você vai ter assim os espirais que a gente chama, nem sempre você vai dar a resposta que você mais gostaria naquela situação, mas você começa sim o teu cérebro entender melhores respostas e com o tempo você vai tomando essas atitudes de uma forma muito mais inconsciente, ou seja, automática. Por isso, gente, tenha paciência com você mesmo. Você não é uma máquina. As coisas não vão sair perfeitas na primeira vez. Mas tente, insista, persista no caminho. Não desista. Se é algo que você quer, se é algo que você quer melhorar e com certeza vai te dar retorno para sua vida, né? A inteligência emocional vai te trazer bons frutos. Não desista no meio do caminho. Poxa, mas eu ensaiei tanto, eu criei tantos cenários diferentes na minha cabeça e mesmo assim que eu tive uma atitude que eu não gostei. Tá tudo bem, gente. Aprenda a se perdoar. Aprenda a não se criticar tanto. Simplesmente para da onde você errou e começa de novo. Você vai ter várias oportunidades de colocar a sua inteligência emocional em prática novamente. Fica tranquilo. O terceiro passo, gente, é você conhecer a emoção do outro. Então, ok, eu tenho consciência do que eu sinto, eu aprendi a lidar com os meus sentimentos e agora eu preciso perceber no outro. Por quê, gente? Porque a vida em sociedade, você pode estar numa voltagem completamente diferente da pessoa que está do seu lado. Às vezes você pode estar nervoso e a pessoa não. Ou ao contrário. Então você precisa aprender a fazer a tal da leitura de cenário, leitura das pessoas. Como que você faz isso? Prestando atenção nas pessoas. Parece bobo, né? Mas muitas vezes a gente não presta atenção nas pessoas. A gente está tão preocupado em falar, em achar as coisas que são importantes para nós, que a gente para de reparar no outro, né? Nossa sociedade está cada vez mais egoísta e nós temos que tomar cuidado. Por quê? Quando eu começo a entender como que o outro se sente, lembra da empatia que a gente conversou no vídeo anterior? Quando eu me coloco no lugar do outro e começo a entender como ele se sente, isso me ajuda também a adequar a minha fala, o meu agir, a minha postura para lidar com o sentimento do outro, que é o quarto passo. Então, eu entendo também o sentimento do outro e aprendo a lidar com ele. As respostas, gente, não são conforme nós queremos ouvir. As respostas para as situações têm que ser de acordo com a situação, o que a situação requer e a pessoa que está ouvindo. Tem pessoas que são mais objetivas, tem pessoas que são mais francas, tem pessoas que você precisa tomar um cuidado maior. Então, essa adaptação que você faz do seu discurso, da sua fala e do seu jeito de agir com as pessoas, vai dizer muito sobre a sua inteligência emocional. O quanto você está preparado para lidar com públicos diferentes, contextos diferentes. E isso faz toda a diferença no seu dia a dia. Com esses 4 passos, gente, você vai conseguir uma coisa muito bacana. Conhecendo a si mesmo, sabendo lidar com as suas emoções, conhecendo a emoção do outro e sabendo lidar com essas emoções do outro, você tem uma característica que vai te ajudar demais, que é a automotivação. Quando você sabe quem você é, quando você sabe o que o outro precisa, você tem a capacidade de se automotivar e motivar as pessoas ao seu redor. E isso também é inteligência emocional, porque as pessoas precisam de outras pessoas que saibam lidar com os sentimentos.
Então, use isso a seu favor. Use isso no trabalho, nos seus relacionamentos pessoais, na sua forma de encarar a vida. A inteligência emocional não é só assunto para dentro de sala de aula ou para o trabalho. Ela precisa estar presente em todas as esferas da nossa vida. Então, o exercício que você precisa ter hoje, a partir de agora, é foque em se conhecer, foque em conhecer o outro e, com isso, desenvolva a sua automotivação, desenvolva o seu foco em metas, desenvolva o seu foco em pessoas. Isso, gente, é algo que vai te trazer bons frutos para sua vida. Então, se você gostou desse conteúdo, conhece alguém que precisa ouvir sobre inteligência emocional, marca essa pessoa aqui, encaminha esse vídeo para ela, deixa a sua percepção, eu quero saber o que você está achando. E ainda essa semana teremos mais vídeos sobre algumas dicas de como utilizar então essa inteligência emocional ao seu favor. E é isso, pessoal. Até a próxima.